Bem-vindos a todos, a mais uma palestra, a mais uma forma de compartilhar as reflexões feitas aqui no nosso grupo de estudos do Espírito. O tema de hoje é a lei de adoração. Eu, Monique Nogueira, companheira, trabalhadora dessa casa, trago aqui vocês os frutos desse nosso estudo. A lei de adoração está no capítulo 2, a terceira parte do livro do Espírito, que é justamente a parte das leis morais. Kardec opta por uma divisão bastante didática, né? Ele começa com a lei divina ou natural, e a partir dela, ele faz subdivisões para nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento e de iluminação espiritual. Então, o trecho sobre a lei de adoração, ele também está, por sua vez, subdividido em itens. E o nosso estudo de hoje aborda justamente os dois primeiros itens, a saber, objetivo da adoração e adoração exterior. Antes de começar propriamente a leitura e o comentário dessas questões, eu trago a vocês uma memória que eu tenho de infância. Me lembro de ouvir uma tia contar de algo que teria acontecido com ela na infância, junto a uma pessoa mais velha, isso no interior de Minas, estou falando da década de 1930, quando essa tia era criança, e ela fez um comentário infantil, coisa do tipo, eu adoro esse doce. E quando ela fez isso, ela levou um tapa nos lábios por parte de uma parente mais velha, por sua vez, acho que também uma tia mais velha, que disse: isso é pecado, a gente só adora a Deus. E ela contava essa história, né, da surpresa dela, meio assustada, criança, ter levado aquele tapa, e que ela ficou muito tempo pensando sobre isso, né, que ela tinha até receio de usar o verbo adorar, porque ela se remetia a essa situação da infância. Mas, ao fim da palestra, a gente vai voltar a essa questão e pensar nessa situação e pensando seriamente se a adequação desse tipo de atitude, no móvel desse tipo de atitude, pensando depois a gente fazer uma reflexão sobre o tema. Então, vamos lá, sobre a lei de adoração. Kardec começa muito claramente, ele pergunta em que consiste a adoração. A resposta é na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. É interessante, na resposta dos espíritos, pensar que o ato de adorar a Deus, o ato de estar pensando e se dirigindo ao Criador com deferência, é uma forma de se aproximar dele. Né? Então, no processo de elevação de pensamento a Deus, na oração, na atitude de adoração, nos aproximamos do Criador. Depois Kardec pergunta, a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? É muito interessante que a resposta dos espíritos, quando eles dizem sentimento inato, como o da divindade, ou seja, nós já aprendemos com a doutrina espírita que o sentido de existência de Deus é uma ideia inata, é algo que carregamos, né, em todo o nosso processo evolutivo. Eles afirmam que também o ato de adorar, ou o ato de prostrar-se frente à grandiosidade de um ser superior que nos criou é inato. E eles continuam dizendo, a consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Ou seja, na atitude
adoração, temos consciência da nossa pequenez frente ao Criador de tudo. Mas é interessante também que, quando Kardec pergunta sobre o fruto do ensino, muitas vezes pensamos nas práticas exteriores de adoração, não é? Nas orações decoradas, nos rituais muito rígidos, né? Que muitas vezes são ensinados à criança, muitas vezes no círculo familiar, no círculo social, mas que nem sempre provém do coração, no sentido de que nem sempre conseguem que, de fato, haja uma elevação do pensamento a Deus. Muitas vezes aquilo é feito de forma mecânica. E aí sim, poderíamos dizer que seria fruto do ensino. Mas a pergunta de Kardec se refere ao próprio ato de adorar, e aí imaginamos que ele esteja falando, sim, de uma atitude de honestidade, de reconhecimento dessa grandeza, e não de uma atitude meramente formal, né, para atender determinada tradição. Kardec continuou perguntando: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E a resposta é clara: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. É claro, a resposta não está nos levando à crença de que não haja pessoas que, de fato, tenham desenvolvido o ateísmo, ou melhor dizendo, não tenham desenvolvido a crença em Deus. A resposta diz respeito ao coletivo, né? Não há registro de nenhum povo, de nenhum grupo social que não tenha nenhum tipo de manifestação de adoração. Seja um Deus único, seja vários deuses, né, nas religiões politeístas, o fato é que não há registro de nenhum grupo social que não tenha nas suas manifestações atitudes de adoração a um ser ou a seres superiores. E, fechando esse item, Kardec pergunta: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural, na lei divina natural? Sim, é a resposta. Ela faz parte da lei natural, pois resulta desse sentimento inato do homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. É interessante quando os espíritos lembram, ressaltam a ideia de formas diferentes, porque a gente percebe, inclusive aí, a própria evolução do senso moral, né? Há registros em tempos bastante longínquos que esse processo de adoração era feito de forma bastante material, carnal, inclusive com sacrifícios de outros seres, de animais e até mesmo de seres humanos. O entendimento de que a divindade, as divindades ficariam apaziguadas com aquele sacrifício, e daí viriam benefícios para aquela comunidade, para aquele povo, né? Todos nós conhecemos na literatura, no cinema, nas artes, registros desse tipo de sacrifício. A humanidade avançou não só na tecnologia, mas avançou moralmente também, e esse tipo de prática caiu em desuso, né? Hoje há, inclusive, não só o entendimento, a interdição de sacrifícios que tenham como objeto a pessoa humana, mas, inclusive, há animais, não é? Há também o repúdio a esse tipo de tradição, de fórmula de adoração, né? É entendido por nós e pela grande maioria da humanidade que, com certeza, esse tipo de sacrifício não seria agradável aos olhos de Deus. Acima de tudo, a lei do amor ao próximo, que nos impele a compreensão de negar esse tipo de fórmula de adoração. O item seguinte é o item sobre adoração exterior. E Kardec, mais uma vez, objetivamente, a primeira pergunta, de número 653, é: a adoração necessita de manifestações exteriores? E a resposta é: a verdadeira adoração é a do coração. É uma resposta muito bonita, poética,
mas que deixa tudo muito claro, né? A verdadeira adoração é aquela que é honesta, é aquela que, de fato, não se prende a nenhum tipo de interesse, a não ser o de se prostrar e de entrar em conexão com o Pai. Ela é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de o que o Senhor vos observa. É a Ele que nos dirigimos. É Ele que merece a nossa adoração. Kardec desdobra essa questão, daí ele numera como 653A, ele pergunta: a adoração exterior é útil? E a resposta é sim, se não for um vão simulacro. Ou seja, se não for apenas enganação, ela pode sim ter uma utilidade. E aí os espíritos falam a utilidade de dar um bom exemplo. Então, determinadas práticas de adoração, de orações, em algumas religiões, as práticas coletivas, né, como procissões, como determinados cultos, né, se elas forem de fato movidas pelo coração, se a pessoa está ali porque de fato quer se sentir conectada ao grupo e prestar reverência ao Pai, e não apenas como uma atividade social e não apenas para ser vista, sim, é útil, pois traz um bom exemplo, ou seja, porque impele outros a fazerem a mesma coisa, a se também entrarem naquele processo de comunhão com o Pai. Mas os espíritos alertam. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Mais uma vez, os espíritos nos mostram algo que é base na nossa doutrina, é que o que importa é o móvel da ação e não necessariamente o resultado ou a ação em si, não é? No livro Céu e Inferno, Kardec inúmeras vezes ele mostra, não é? Quando as pessoas se preocupam, se perguntam se determinada falta vai acarretar nessa ou naquela prova, como se fosse algo definitivo, Kardec explica sempre que não há punições, provas iguais, porque os indivíduos são desiguais, o móvel é desigual. Determinada ação, ainda que seja uma transgressão à lei de Deus, pode ser estimulada por falta de conhecimento e é diferente daquele que erra sabendo da gravidade. Né? A mesma questão é que se coloca quando eles dizem que aquele que participa de uma atitude externa de adoração, mas apenas por afetação, para ser visto, não é? Mas que a sua conduta desmente aquilo, que a sua conduta é contrária, ou seja, aquele que se prostra numa oração pública, mas que, saindo dali, trata mal seu semelhante, não demonstra amor ao próximo, né? Se perde no orgulho e na vaidade, esse tipo de adoração exterior de nada serve. Pelo contrário, pode induzir a outros a não fazer, a não entrar em comunhão com o Pai, pensando que aquilo necessariamente não faz nenhum sentido, porque a contradição está posta. Hoje em dia vivemos um período bastante complicado, eu que trabalho com jovens posso dizer isso, porque a gente vê tantos maus exemplos vindos de religiosos ou de pessoas que têm postos em determinadas religiões, que isso afasta tanto o jovem que hoje a gente vê um recrudescimento do ateísmo junto a determinados grupos de jovens mais esclarecidos, porque a atitude contraditória daqueles que se mostram piedosos na atitude exterior, mas que suas atitudes cotidianas desmentem esse amor ao próximo e essa filiação a uma transformação da sociedade, acabam por desqualificar o sentido religioso e as religiões como um todo.
Daí os espíritos chamarem a atenção que sim, que quando dão um mau exemplo, podem fazer mais mal do que supõem. Na pergunta seguinte, de número 654, Kardec pergunta: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Pode soar até um pouco ingênua a questão, a construção, né, de Deus prefere esse ou aquele, mas, na verdade, a gente entende e situa esse tipo de questão em meados do século XIX. E a resposta dos espíritos vai na mesma linha de linguagem. Então, quando Kardec pergunta se Deus tem preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira, a resposta é: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade. Esse é definitivamente o ponto, né? Deus adora aqueles que, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Ou seja, se formos usar essa expressão a quem Deus prefere, ele prefere, então, esses que agem com sinceridade, que o adoram do fundo do coração, que fazem bem e evitam mal, mais do que aqueles que julgam honrá-lo apenas por cerimônias exteriores, mas que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós ficamos embevecidos quando vemos alguém fazer uma oração ou uma palestra cheia de imagens bonitas, com um vocabulário rico, mas muitas vezes aquela pessoa sai dali e suas atitudes não têm menor relação com aquele tipo de mensagem que foi proferida. Ele pode emocionar um ou outro, mas aqueles que convivem com ele e percebem essa pouca sintonia acabam recebendo esse mau exemplo, o que de fato não só o desmerece, mas muitas vezes desmerece a religião. Me lembro de uma passagem de Humberto de Campos, num livro de crônicas, em que ele fala de um orador espírita brilhante e que muito cultuado pelas suas orações, pelas suas palestras, e ele, ao desencarnar, ele não se vê numa situação muito favorável. Ele, na verdade, fica até um pouco surpreso quando ele é recebido por um espírito de muita luz e que o recebe, chama pelo nome, e no primeiro momento ele não reconhece, até que ele se lembra vagamente de vê-lo sentado lá no fundo do auditório, quando dava palestra, e ele então se refere ao mentor que o recebe, ele fala: mas não é fulano? É mesmo fulano que está ali com toda essa luz? E seu mentor fala: sim, é ele mesmo que sentava lá atrás, muito humilde, e ouvia as palestras. E ele então fica impressionado, né, com aquilo, e ele deixa escapar para o mentor a sua surpresa. Ele, um orador tão importante, cultuado, estava ainda naquela situação, e aquele homem que parecia tão simples, com uma atitude tão humilde, estava ali com tanta iluminação, e o mentor olha para ele e fala: pois é que você falava muito bem, mas ele fazia o que ele falava. Ou seja, eu estou aqui resumindo muito rapidamente, mas leiam, né, as crônicas de Humberto de Campos, ele, como um grande escritor que traz isso de uma forma muito melhor de se ler, né? Mas eu trago aqui apenas pela ideia, pelo fundo, né, de que uma atitude de adoração sem sinceridade, que não transforma a atitude daquele que a prefere, não tem muito efeito, né? E é isso que Kardec se refere quando fala aqui, né? Essa resposta ela é longa e os espíritos continuam chamando a atenção, né? Eles dizem: todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Ou seja, uma prece, ainda que com palavras
simples, ainda que com imagens muito do cotidiano e simplórias, muitas vezes, à vista daquele que é mais letrado, mas não importa a forma utilizada, mas importa a sinceridade de sentimento, não é? E, mais uma vez, os espíritos ressaltam: é hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta, né? Mais uma vez, nós vemos os exemplos atuais, mas esses exemplos estão registrados no próprio Evangelho, quando Jesus se refere aos fariseus como sepulcros caiados, né? Os fariseus que tinham tantas fórmulas de adoração, que se prostravam no meio da praça, junto ao templo, fazendo orações, mobilizando as pessoas para admirar a sua piedade, mas faltavam com o dever do amor, com a sua tarefa de esclarecimento do povo. Então, Jesus os nomeava sepulcros caiados, né? A imagem do sepulcro caiado é uma imagem muito forte, né? O sepulcro, a tumba que dentro tem tanta podridão, não é? São corpos em decomposição, mas que por fora está caiada de branco, está pintadinha, uma boa aparência. Então, essa imagem, quando Jesus fala que o fariseu ele é como um sepulcro caiado, branco por fora, mas cheio de podridão por dentro, ele está falando dessa contradição, dessa falta de consonância entre uma fórmula exterior bem acabada, mas um sentimento que não condiz com ela, não é? Então, os espíritos insistem, a resposta é longa, porque eles reforçam essa importância de que a adoração com fórmulas exteriores não sinceras não só não é boa, não é eficaz, como dá um mau exemplo. Eles continuam: aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável para com o próximo, a questão da caridade, ou ambicioso dos bens deste mundo, ou seja, ligado aos bens materiais, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Essa frase que é tão forte, não é? Inclusive com certa imponência, né? A resposta é: falando deste que professa adorar, mas que é orgulhoso, que é invejoso, que é apegado aos bens materiais, que é duro para com o próximo, a resposta é: eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. É uma formulação que nos lembra até as formulações do próprio Evangelho, né? Então, a ideia de que não podemos nos esquecer, seja a referência que Jesus faz lá nos Evangelhos, quanto hoje, no nosso cotidiano, quando percebemos com tristeza que autoridades religiosas, que muitas vezes inebriam as populações com a sua capacidade de com a sua capacidade de fala, de envolvimento, com a sua oratória, mas que, infelizmente, com atitudes que demonstram apego aos bens materiais, orgulho, ambição, como fazem mal a si próprios e àqueles que eles iludem, não é? Os espíritos continuam: Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz. Pensemos aqui na responsabilidade, né? Do que o selvagem ignorante do deserto, como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, é uma imagem bastante do cotidiano, esse exemplo. Se um cego vos derruba ao passar, vós os desculpais, é claro, ele não te enxergava. Contudo, se o homem que enxerga perfeitamente faz isso, você vai reclamar, e com razão, né? É o mesmo que se dá. Então, aquele que tem acesso às escrituras, como era o caso dos fariseus, e também hoje, aqueles que
tem como material de trabalho os evangélicos, né? As teologias, as escrituras, com tanta literatura sobre religião, quem tem acesso a isso, quem se forma estudando isso e ainda assim utiliza esse conhecimento não para a iluminação de todos que se acerquem, mas principalmente por um móvel de orgulho e de ambição, ele certamente terá muito mais responsabilidades. E, exatamente por isso, suas provas e suas faltas acabarão pesando mais, né? No tribunal, digamos assim, né? Kardec usa o Código Penal da Vida Futura, né? Ele usa essa imagem, digamos assim. Esse terá poucos atenuantes nesse Código Penal da Vida Futura, porque, afinal de contas, ele detém o conhecimento e faz mau uso dele, né? E os espíritos terminam essa pergunta, essa resposta sobre a preferência de Deus por quem o adora dessa ou daquela maneira, da seguinte forma: não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma ou do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Muito bonita essa imagem, né? E os espíritos reforçando mais uma vez a importância da sinceridade em qualquer ato de adoração. A pergunta seguinte é: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, mas o faz apenas por respeito humano, para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Ou seja, aquela pessoa que às vezes não foi tocado de fato pela fé, mas que às vezes por um hábito familiar ou por um hábito do grupo social a que pertence, frequenta determinadas casas religiosas, até participa de alguns atos de adoração, mas ele o faz apenas para não escandalizar o outro, né? Para não criar conflito. E aí a resposta dos espíritos, mais uma vez, é muito lógica. A intenção nisto, como em tantas outras coisas, é a regra. Ou seja, o que vale é o móvel da ação. Se a pessoa faz isso apenas para respeitar as crenças alheias, e faz mal, às vezes não quer entrar em conflito, às vezes quantas pessoas mudam, viajam, vão para outros países, têm outras informações, até fazem outra opção religiosa, mas às vezes vão visitar seus familiares, às vezes no interior, numa cidade pequena, a família inteira vai à missa, ou a família inteira vai a um determinado curso, e ele vai junto, vai para participar da família, para apoiar, para estar irmanado. Esse tipo de atitude não é ofensiva, esse tipo de atitude tem como móvel, de fato, não ridicularizar e não ofender e respeitar a crença alheia. Faz ele melhor do que uma atitude de ridicularizar, né? Ou de entrar, de criar um conflito desnecessário. Aí sim estaria agindo com falta de caridade, né? Agora, quem a pratica por interesse ou por ambição, aí se torna desprezível, né? Aquela figura, muitas vezes que todo mundo já conhece, que em determinadas épocas de disputas eleitorais, por exemplo, aparece em culto de várias igrejas, aparece com a imagem de Maria num dia, aparece numa igreja evangélica no outro, aparece, né? A gente sabe que, na verdade, o interesse é outro, né? Tem o objetivo é pessoal, não se trata de nenhum tipo de sinceridade, não é? Muda de prática religiosa como quem muda de camisa de futebol, todos nós somos capazes de lembrar de situações assim. Então, de fato, não pode agradar a Deus, como dizem os espíritos, não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante deles apenas para conquistar a aprovação dos irmãos. E, por fim, a última questão desse item sobre a adoração exterior é: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Ou seja, a adoração coletiva, as práticas de adoração coletiva
são preferíveis do que aquela que é feita individualmente, no seu quarto, na sua casa, de forma íntima? E a resposta é: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os bons espíritos. Sim, né? Todo que a doutrina nos ensinou sobre vibração, sobre sintonia, nos deixa clara essa resposta. Por isso que nós buscamos participar de reuniões coletivas, por isso nós fazemos o culto no lar, nós sabemos, por isso nós fazemos correntes de oração para determinada pessoa ou determinada situação coletiva ou prova coletiva. Agora mesmo estamos vivendo situações da humanidade, com a pandemia, com vários desastres naturais, em que grupos fazem orações conjuntas e que se irmanam a outros grupos. É claro que a potência dessa oração coletiva obviamente, é reconhecida e atrai mais facilmente os bons espíritos, né? Mas os espíritos lembram: não pensais que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Ou seja, o fato de que uma oração, uma fórmula de adoração coletiva partilhada por muitos no mesmo momento tenha essa capacidade potencializada de atrair bons espíritos, não quer dizer que uma atitude de adoração individual, sincera, movida pelo sentimento, pela vontade de conexão com o nosso Criador, não tenha valor. E aí nós entendemos como é importante e como é necessário esses momentos em que a gente se recolhe e busca essa sintonia, né? Não precisa ser necessariamente em momentos fixos, mas em momentos que a gente sente essa grandiosidade do Pai, né? Às vezes, quando a gente chega à praia, né? Chegar na praia de manhã cedo, frente ao oceano, a gente sente, né? A gente aure toda aquela potência, aquela força dos espíritos que ali estão cuidando da natureza, dessa casa-mãe de todos nós. Como isso é bom e como isso nós sentimos com mais facilidade a presença do Pai nesses momentos que vimos da natureza, ou naqueles momentos em que a gente é absorvido por uma obra de arte, né? Aqueles momentos que a gente ouvir uma sinfonia ao vivo, né? Aquela beleza daquela música entrando por todos os poros, né? Quantas vezes, ou então no museu, vendo quadros que nos deixam absolutamente gratificados, corpo e alma. Nesses momentos, a gente sente a gratidão pelo Pai, diretamente pela obra da natureza, mas também indiretamente pela inteligência e sensibilidade que ele deu àqueles compositores, àqueles artistas que fizeram essas obras, que nos emocionam tanto. Nesses momentos, cabe sim, né, a adoração, é o momento que elevamos nosso pensamento ao Pai e agradecemos a Ele por sermos suas criaturas. Então, de fato, a adoração individual também é válida e também é importante, independente de fórmulas ou de momentos. E eu queria, então, terminar esse estudo feito aqui com vocês, voltando àquela situação que eu contei, vivida pela minha tia, quando era criança, lá nos anos 30, quando ela, como criança, disse que adora determinado doce e leva um tapa na boca, porque só se adora a Deus. E pensar que hoje, né, que bom que a humanidade avançou. Hoje é uma atitude que, se naquela época era corriqueira, hoje não é mais, né? Não é mais, primeiro, porque a violência contra a criança não é aceitável em nenhuma hipótese, né? A violência contra a criança, a violência física, em absoluto, pode ser justificada. E, nesse caso, ainda com o agravante, porque traz para a criança a ideia do temor a Deus, quando a gente também já superou isso. Não temos que temer a Deus, temos que respeitar e amar a Deus. Respeito é diferente do temor, né? Então, no momento que a educação era baseada no temor, temor aos pais, temor a Deus, né? Não se podia ter intimidade, não se podia. A
não determinada coisa que uma criança ingenuamente falaria. Hoje, provavelmente, poderíamos aproveitar a frase da criança, sim, explicar ela assim, você gosta muito disso, que bom. A gente também pode gostar muito de Deus. A gente também pode adorar a Deus. Que bom que a humanidade evolui e que bom que a gente pode estar junto nesse caminho. Possamos todos, sim, exercitar a lei da adoração nessa busca da comunhão, nos reconhecendo criaturas de um Criador que nos ama acima de tudo. É assim.